Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou contar a maior experiência que eu já tive na minha vida. Sim, eu tô sentindo há muito tempo que eu devia gravar esse vídeo, então eu vim aqui pra gravar ele hoje. Espero que vocês gostem. Como o canal é sobre mim e sobre a minha vida, não podia deixar de contar, porque isso foi um marco na minha vida. Eu preciso falar tudo em muito pouco tempo, é muita coisa pra contar, então eu vou tentar resumir em alguns pontos. Pra quem não me conhece, eu sou cristã, tá? Eu acredito em Deus e não vem me dar um follow por causa disso, porque eu acho que todo mundo pode sim viver em harmonia. Eu respeito você que não tem crença, mas eu acredito e eu quero contar isso pra você. Eu cresci num lar cristão. Você cresce na igreja, você não vê propósito em algumas coisas. Eu questionava muitas coisas, sabe? Os pastores pregavam falando que ai meu Deus, você tem que sentir Deus com você. E eu achava, tipo, um absurdo isso, porque eu nunca tinha sentido. E eu, tipo, sempre fui na igreja, eu sempre cantei na igreja, sempre fiz as coisas. E foi nessa época que eu chorava e eu falava pra Deus, Deus, não é possível que você não exista. Não é possível que você não tá vendo esse meu sofrimento aqui, cara. Eu queria que Deus me desse uma luz, sei lá, fizesse alguma coisa pra eu ver que ele tava ali de fato, pra eu começar a acreditar nele, sabe? Deus não precisa mostrar nada, ele simplesmente existe. Mas até eu pegar isso, demorou. Eu vou separar esse vídeo em alguns pontos. Eu vou pegar no quesito espiritual, porque foi a coisa mais forte que pegou pra mim, assim, que eu senti. Eu tinha muito essa necessidade, sabe? Eu sentia que eu precisava de alguma aventura. Eu tava no 4º ano da faculdade já, tava com TCC, e aquele ano tinha sido um ano terrível pra mim. E eu precisava de alguma coisa assim pra espairecer. E meus amigos também estavam sentindo isso. Então a gente decidiu de um dia pro outro que a gente ia fazer um mochilão. É aquele tipo de coisa que você não pode pensar muito, senão você não vai. E é verdade. Porque é arriscado, tá? Agora eu quero dar um parênteses aqui. Pais, se vocês estão assistindo isso, não me matem, porque espere chegar até o final do vídeo pra vocês verem. Eu falo isso brincando, mas é verdade. Foi um risco que a gente correu, mas foi um risco que foi necessário pra nossa vida individualmente e como um grupo. E eu já vou explicar pra vocês por quê. Primeira coisa, a gente tava sem saber de nada, aonde a gente ficar. Então isso exerceu muito a nossa... como que se diz? Esqueci a palavra. Exerceu muito a nossa confiança, sabe? A gente tava convicto que Deus ia dar um jeito. Eu senti uma paz do tamanho do sei lá o quê. Que eu não tinha medo, sabe? Eu não tinha medo. Super tranquila, uma paz no coração que eu nunca tinha sentido antes. 2. A gente via a providência de Deus em tudo. Desde a primeira carona até as pessoas que acolheram a gente pra gente ficar na casa delas, o povo da igreja. E quando a gente tava lá na rua, cansado já de pedir, a gente orava. Só abrir o olho, chegava a providência dele em vários aspectos. Todo mundo falava pra gente que a gente não ia conseguir carona pra 5, né? Porque um carro tem 5 lugares, só que um é do motorista. Então a gente ia ter que apertar, ia dar problemas. Então a gente conseguiu carona assim pra 5 sim, gente. Beijo no ombro. Terceiro ponto, a gente teve contato com pessoas que a gente nunca imaginou que a gente teria. A gente conseguiu falar de Deus para as pessoas de uma maneira maravilhosa. Tipo, a gente não precisava estar ali, ó, nossa, Deus te ama, Deus te... Não, a gente não precisou falar. A gente só simplesmente conversava com a pessoa, via o problema dela e ia, sabe? Pelo que a gente tá vivendo já era um testemunho. Da gente contar que a gente tava ali, mas que a gente acreditava que Deus ia prover as coisas pra gente como proveu mesmo. Quando a gente tava voltando de uma praia lá, a gente entrou nessa loja porque eu e meus amigos, a gente gosta muito de coisa antiga. Era tipo um brechó mais chique, assim, sabe? De coisa antiga. E a gente viu aquela senhora, ela tinha 80 anos e ela contou pra gente tudo, ela se abriu pra gente e a gente conversou com ela na maior naturalidade. A gente ficou pensando, cara, essa mulher fica todo dia aqui sozinha, ninguém para pra entrar aqui, ninguém para pra conversar com ela. E a gente parou, no final a gente orou com ela e ela falou, nossa gente, ai, até me emociona. O que vocês estão fazendo é muito certo, continua, porque vocês são jovens. Eu tava tudo pra voltar pra ser jovem. E eu não sou mais. A gente é jovem, cara. A gente tem coragem de fazer certas coisas que Deus quer usar essa loucura, essa sua idiotice pra causa dele. Outra coisa. Chegando lá, a gente conseguiu ficar no hostel. O que é um hostel? É hotel pra mochileiros, que é um pouco mais barato e tem várias pessoas de vários países e lugares do mundo lá. Só tinha essa vaga e a mulher falou assim, gente, eu tenho esse quarto aqui, essa suíte master presidencial. Mentira, mas ela tinha uma suíte lá que só tinha ela. A reserva tinha sido feita pro outro dia. Então aquela noite a gente ia conseguir. A gente deu graças a Deus, ficou lá. E a gente tava muito cansado, óbvio, porque a gente tinha passado a madrugada inteira pegando carona. Ou seja, a gente ia dormir horrores, né? Pro no outro dia levantar, pegar de mala e cuia e ir pra igreja sem saber do que ia ser da nossa vida. Eu não consigo acordar cedo, sou péssima pra isso.
Mas nesse dia foi diferente. Sabe o que aconteceu, gente? Foi 5 da manhã, eu fui virar pro lado, a janela era tipo essa aqui que tá aqui. Aqui tem uma janela no meu quarto. E aqui é a cama. Que o hostel era na frente do mar. Tinha uma avenidinha bem estreita e era o mar já. Eu vi o nascer do sol assim, maravilhoso, gente. E eu virei, eu fiquei tão assim... Meu sono foi embora em 2 segundos. Eu postei uma foto no Instagram disso depois de muito tempo, com um textinho falando da sensação que eu tive nesse dia. E a gente foi lá na praia. A gente levou a Bíblia pra fazer um cultinho ali, que era sábado de manhã. A gente sentiu muito Deus acordando a gente, sabe? Tipo, como se fosse um cochicho de Deus, assim. Meu, eu trouxe vocês até aqui pra vocês terem conta comigo. Aí teve a volta, né, gente? Que a volta é os 500. Aí começou as dificuldades. Aí domingo à noite a gente voltou, foi na igreja, cantou. Falaram lá um pouquinho sobre nossa experiência e tal. E aí a gente arrumou as coisas, pedimos da avó, dos nossos familiares postiços que acolheram a gente também e fomos embora. No domingo à noite mesmo, pra passar a madrugada na estrada, porque ia demorar pra chegar, né? E aí a gente foi pegar um ônibus pra sair da serra. A gente acredita que existem 2 lados, que existe Deus e a gente acredita que existe o inimigo também. E foi nessa hora que o Bruno, nosso amigo, falou assim: cara, em pensar que eu já fui tão ativo na igreja, eu já fui líder de jovem, eu já ajudei a expulsar demônio e agora eu tô aqui esse lixo. Ele falou isso. Neste momento, o bêbado começou a se exaltar. Ele começou a conversar, literalmente, com o inimigo. E capeta, você acha que eu não tô aqui? Você acha que eu não tô te vendo? E a gente já sentiu aquele climão, mas enquanto isso era só o bêbado falando coisas. Depois que o Bruno falou isso, o bêbado começou a falar com a voz do próprio inimigo. Então vem encarar quem tá aqui é o próprio capeta. Fala com a voz diferente. Começou a circundar um climão, gente. Um clima muito pesado. E a gente sentia que não era de brincadeira. Era sério. E a gente começou a orar na rodinha. Só que ele não parou de falar, gente. Ele ficava falando várias coisas horríveis, assim, pra gente. Rindo a nossa cara alto pra caramba, com uma risada horrível. Foi terrível, gente. Mas eu não quero nem ficar falando sobre isso, porque a gente não tem que dar moral pra ele. Porque é isso que ele quer ibope. E não é isso que a gente quer dar. Era só o começo da noite, né? Aquilo já era o suficiente pra estragar a noite inteira, porque foi um climão muito pesado. Mas ao mesmo tempo a gente sentiu que Deus estava com a gente, sabe? E que se a gente tá virando o inimigo, era porque a gente tava no caminho certo. Deu mais vontade ainda de falar de Deus. E naquele momento o bebê falava 1000 coisas, a gente chorando ali naquela rodinha. Ele nem chegou perto da gente, porque a gente tava tão com Deus. E quando o ônibus chegou, a gente saiu correndo por dentro do ônibus e começou a comentar sobre isso. Você viu o que ele falou? Não, não. E a gente tava comentando várias coisas ali, conversando. E aí do nada, gente, do nada, chegou um menino pra gente, sentou do nosso lado, começou a perguntar um monte de coisa. Contamos por que a gente tava lá e tudo isso que aconteceu. O menino viu o tumulto na rodoviária. E o que ele tava falando pra vocês que eu não entendi direito? Falou que era o inimigo, que a gente acreditava que a gente tava no caminho certo e que o inimigo tá tentando trabalhar. E a gente contou tudo pra ele, o menino ficou tipo, meu Deus. E ele tava muito sedento. Hoje em dia, a gente sai na rua e pra falar de Deus pra alguém é difícil. Agora a pessoa chegar pra gente e perguntar, nessa hora, eu virei pro lado e comecei a chorar. Porque eu senti muito forte a presença do Espírito Santo, gente, sério. Eu só tô contando isso pra mostrar pra vocês o quanto a luta entre o bem e o mal é grande. E é real, gente. Eu tava falando isso pra alguns amigos meus esses dias. E é até bom eu gravar esse vídeo, porque eu não quero ficar falando de uma por uma. Eu quero falar pra muita gente. Porque jovens estão brincando com o inimigo e não sabem. A caminhada não vai ser fácil. Dificuldades você vai ter, tá? Eu não vou te enganar, não. Eu não vou te enganar, porque vai ter dificuldades sim. Mas Deus vai te dar forças pra enfrentar, porque Ele é muito maior que tudo. Deus vai dar um jeito, sabe? De se mostrar presente na sua vida, de mostrar a vontade dele na sua vida, pra que você dê um start assim e comece a acreditar nele, de verdade. Eu não tenho nada contra quem não acredita em Deus. Eu acho que cada um segue o seu caminho da melhor maneira que achar. Só que com Deus é muito mais fácil, porque Ele é o dono do universo, querido. Ele sabe o futuro, então Ele sabe o que é melhor pra você. Deus é real, e Ele pode ser real pra você. Não é real porque eu tô falando. É real porque você vai sentir se você quiser, se você pedir pra Ele. E é muito melhor viver na plenitude da vontade dEle, sabe? Ai, tô até falando bonito, coisa que eu nem falo. A mudança precisa começar da gente.
E a gente chove, a gente pode fazer isso. A gente só não faz o que a gente não quer. A gente tá mais preocupado com o nosso celular, nossa internetinha, com o nosso Snapchat, e não tá preocupado com o que realmente importa. Vamos acordar pra vida aí, por favor, gente. Se você acredita que essa mensagem tem poder, que Deus existe, Deus pode mudar a vida das pessoas, assim como mudou a minha, dá um like. E eu quero te convidar a se arriscar por Jesus, que não tem sentimento melhor do que esse, cara, não tem. Eu juro pra você não vai se arrepender não. Se você não quiser se arriscar por Jesus, não precisa. A gente tá aqui, a gente vai ser amigo do mesmo jeito, tá? Vai ter vídeo de outras coisas aqui nesse canal também, você pode continuar assistindo se você não é de Deus, aquelas. Estamos aí. Nós. Qualquer dúvida sobre mochilão, sobre vontade de Deus, sobre amanhã, pode deixar aqui embaixo, eu vou responder todos os comentários. Me segue nas redes sociais, me manda mensagem por lá, em qualquer uma. A gente vai conversar, tá bom? Que eu estou muito aberta pra conversar com todos vocês que têm dúvida. Porque eu não sou ninguém, gente, eu não sou pastora, eu não sou crente, sou irmã, não sou ninguém top, ninguém que sabe muito, mas o pouco que eu sei, eu quero falar. Muito obrigada pra quem assistiu até o final, tá? Sabe que você ganhou um ponto a mais na escala Richter no meu coração. Não sei quem falou isso, mas eu vi um dia, achei legal, vou usar. Tá acontecendo tudo de errado para esse vídeo não ir pro ar, mas ele vai pro ar e eu tenho fé nisso, porque Deus quer que você ouça isso. Ouva, né? Pessoa burra. Beijo, até a próxima.